Olá, Capricórnio, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos ver quais são as energias predominantes para esse mês de junho. Estou iniciando o meu canal, peço a colaboração de todos vocês para que possa crescer, se expandir. Então se inscreve, se gostar do vídeo, curta, compartilha, comenta, deixa aí nos comentários sugestões de outros temas para eu fazer mais vídeos aqui para vocês. Certo? Então vamos lá? Ver quais são as energias predominantes para o mês de junho. Capricórnio, Sol, Lua, Vênus, Ascendente. Uma única carta, por gentileza. Opa, pera lá aqui. Foram muitas e não virou. Então, vamos lá. Energia para Capricórnio. E 9 de ar. O que tá te preocupando, Capri? Esperando o pior. Crenças que se autorrealizam, noites de insônia. Às vezes, a gente ficar esperando o pior faz com que o pior aconteça. Alguma coisa tá tirando teu sono, tá te deixando atormentado, preocupado. Vamos ver o que que é. Vamos ver qual que é uma cartinha para o aspecto positivo, o que que precisa ser trabalhado, melhorado, trazido à luz para que a gente possa curar, certo? O que que tá no aspecto positivo? 7 de água. Será que são muitas ilusões? Será que você não consegue enxergar a realidade como ela é? Ou será que você precisa tomar uma decisão e você não consegue tomar essa decisão? Por isso você fica adiando, adiando, adiando. Só que enquanto você tá adiando, você nem dormir consegue. Isso te preocupa. Isso te faz pensar nessa situação o tempo todo. Vamos lá, uma clarificação, uma cartinha para o aspecto positivo. Como que a gente pode sanar essa situação? A rainha de ar, claro. Essa rainha é maravilhosa. Tomada de decisão objetiva. Olha que interessante. Ai, ai, ai. O tarô é perfeito. Aqui tá escrito, não sei se vocês vão... Opa, vocês vão conseguir ler, mas aqui tá escrito pare de adiar. E aqui tá escrito tomada de decisão objetiva. Ou seja, pare de adiar. Decida, por mais difícil que seja, e eu sei que isso não é fácil, mas decida. Elimine o que já não lhe serve mais. Veja com humor a situação. Então, por mais difícil que esteja sendo essa situação, uma decisão precisa ser tomada aqui. Ao fundo do deck, o 9 de fogo. 9 de fogo fala de quem está se protegendo, se defendendo. Do que você está se protegendo? A rainha de ar, ela é uma rainha sensacional porque ela já passou por muito sofrimento na vida. Mas esses sofrimentos todos que ela passou transformou ela numa mulher forte, numa mulher extremamente inteligente. Mulher que sabe tomar as rédeas da situação. E nesse deck em específico, veja que ela tem, parece que uma bola de cristal nas mãos, né? Essa capacidade de ver as coisas, de, de projetar o que tá por vir, graças ao seu intelecto avançado. Então você tem essa capacidade. Você precisa tomar uma decisão, né? Vamos lá, uma clarificação para a energia geral, junto do 9 de ar. Uma única carta, por gentileza. O 6 de ouros. O 6 de ouros fala das trocas justas. Inclusive no... Qual foi? Virgem, signo de Virgem.
Essa mesma carta caiu, desse mesmo deck, caiu nesse mesmo lugar. Então, se vocês tiverem Virgem forte no mapa, assiste lá. Talvez tenha alguma mensagem lá para vocês. A necessidade de equilíbrio aqui. Essa decisão que você precisa tomar, penda ela para o lado do equilíbrio. O que vai trazer mais equilíbrio para essa situação? O que vai ser mais justo, mais correto? O que você ofertar, você vai receber em igual medida. Você vai ter uma boa remuneração. E eu posso estar falando em dinheiro ou não. Mas você vai ter um bom retorno daquilo que você investir. Mas sempre pensando nessa questão de trocas justas, de trocas igualitárias. Uma relação ganha-ganha. Os dois lados ganham. Uma clarificação para o aspecto negativo junto do 7 de água. De novo, né? A perfeição do tarô. O 3 de paus. O 3 de paus fala de alguém, aqui no negativo, né? Fala de alguém que não está vendo os seus ganhos. Não está vendo a prosperidade que ele esperava. Talvez você não esteja vendo que está sendo uma coisa justa, uma coisa igualitária, ou você não está agindo de uma maneira justa e de uma maneira igualitária, e é por isso que a coisa não anda. A partir do momento que as trocas forem, igual eu falei, relação ganha-ganha, vai deslanchar. Mas a impressão que eu tô tendo aqui é que um dos lados não tá saindo bem nesse negócio. Repito, pode ser um relacionamento, um trabalho, o que for. Alguém não tá saindo ganhando também. Uma clarificação para o aspecto positivo junto da rainha de ar. Olha só. A carta do dependurado no aspecto positivo. Ou seja, a necessidade de você enxergar a situação por outro ângulo. Ver o outro lado da situação. Talvez eu esteja me conectando aqui com alguns capricornianos que estão agindo de uma maneira que não está sendo justa para alguém, mas não é por maldade. É porque vocês estão enxergando que deve ser daquela maneira por algum motivo. Mas a partir do momento que vocês mudarem o ponto de vista de vocês, vocês vão entender que esse não é o melhor caminho, a melhor maneira de agir. Certo? E às vezes, veja, entenda o que eu vou falar. Essa carta aqui, ela fala de autossacrifício, né? Sacrifícios que a gente às vezes precisa fazer. Quando eu digo sacrifícios que precisam ser feitos, não são coisas grandiosas. Não são coisas assim, meu Deus, eu vou dar minha casa para a pessoa e não ter onde morar. Não, não é isso, gente. Mas talvez alguns sacrifícios precisem ser feitos. Que são sacrifícios para você, mas que na visão da espiritualidade é o correto. Sabe quando você acha que você abrir mão de determinada coisa vai ser um sacrifício, mas na verdade isso é correto? Isso é certo de ser feito? Vou dar um exemplo aqui. Às vezes você começa a se relacionar com... Vou tomar uma aguinha, gente. Tô recuperando minha garganta ainda. Às vezes você começa a se relacionar com um homem que tem filhos. E aí, começo de relacionamento, vocês estão juntos o tempo todo.
as crianças acabaram ficando um pouquinho de lado. Talvez seja o momento de você fazer um certo sacrifício, de limitar um pouco o tempo que você passa com esse namorado, para que ele também tenha tempo de ficar com os filhos. Isso é só um exemplo. Certo? E ó, falando de filhos, o pajem de espadas aqui atrás. Pajens são sempre crianças, isso aqui é um estudante. E podem representar conflitos também, então talvez alguns conflitos que envolvem crianças, então talvez esse exemplo que eu dei vá servir para alguém. Uma clarificação para energia geral junto do 9 de ar e do 6 de ouros. Uma única carta, por gentileza. O As de ouros. Então tem algo aí muito bacana para iniciar, para começar. É algo muito próspero, com muita projeção de ganhos, algo muito bom. Só que para isso você precisa parar de esperar o pior, porque esperando o pior vai acontecer. Essa carta aqui, até nesse deck aqui, ó, porque ela não é desse deck, né? Mas nesse deck, o 6 de ouros, ele é representado pela perfeita remuneração. Então, Dédalo vai lá e oferece os serviços dele pro rei, e os serviços dele são muito bons. E como o serviço dele é muito bom, o rei paga muito bem. Então, saindo esse as de ouros aqui, ó, se você ofertar o seu melhor, você vai receber o suprassumo da vida. Seja esse suprassumo o que for. Dinheiro, relacionamento. Mais uma clarificação para o aspecto negativo, junto do 7 de água e do 3 de paus. Opa, foram muitas. Uma única carta, por gentileza. Nossa. Uma única carta. Esse baralho, ele é mais velhinho, ele já tá todo grudado. Às vezes é difícil sair uma carta só. Mas se não sair, eu corto o baralho, certo? Saiu e foi lá pro chão. E é a carta dos namorados. Gente, a carta dos namorados, ela fala de decisões que devem ser feitas, escolhas que devem ser feitas. Mas eu queria comentar aqui uma situação que a carta dos namorados, ela também pode falar de situação romântica, tá? E eu dei esse exemplo aqui do namorado que tem filhos. E o Paris precisa escolher entre as deusas. Então, aquele exemplo pode ser pertinente para alguém, né? Uma pessoa que está tendo que escolher entre o novo relacionamento e os filhos. E é óbvio que isso não é uma escolha que deve ser feita, mas está difícil para conciliar. Então, se for você, tentar conciliar. Agora, se for o seu namorado, sua namorada, entender, né? Mas aqui claramente uma escolha deve ser feita. A carta dos namorados fala de escolha e aqui tá falando uma decisão complexa. Você precisa escolher alguma coisa. Você precisa escolher um caminho a seguir. Tá vendo que ele tá aqui no topo, olhando lá pro horizonte, os barquinhos indo? Talvez você tenha que decidir entre partir. E partir pode ser deixar um relacionamento, pode ser deixar um trabalho, ou seja, é um partir mais metafórico, né? Como pode ser partir mesmo. Alguém aqui tendo que se mudar, pensando em se mudar, às vezes até de país, de cidade, e por isso está preocupado, preocupada, mas precisa se decidir.
Uma última clarificação para o aspecto positivo junto da rainha de ar e do pendurado. Uma única carta, por gentileza. Ó, agora saiu uma sóia bem a torre. Algo ruindo. Algo indo abaixo. Algo que não tem estrutura. Você precisando deixar velhos padrões, velhas situações, ou pessoas que não fazem mais sentido. Gente, aqui também tá me vindo. Talvez, isso não é pra todos, aliás, isso é pra uma minoria. Se você tá tendo algum problema de relacionamento, que talvez essa pessoa, não digo perigosa, mas ela realmente não. É melhor você se afastar, seja um namorado, um marido tóxico, agressivo, seja uma mulher que, né, faz escândalo, gritaria, seja o que for. Se afaste. Aqui o tarô tá sendo bem claro e específico. Se afaste. Se passou pela sua cabeça que essa pessoa pode te fazer mal, se afaste. Se afaste que você vai ter outras oportunidades muito melhores pra frente. Certo, gente? Capricórnio, espero que tenham gostado. Peço novamente, se inscrevam no canal. Se gostaram do vídeo, curta, comenta, compartilha. E a gente vai se vendo aí ao longo do mês. Certo? Um beijo!